abuso de poder político, econômico, compra de votos. Práticas que podem resultar na cassação de um candidato eleito. Mas como funciona um processo de cassação? A denúncia em si ela pode ser feita por qualquer pessoa, cidadão, candidato, partido político, mas juridicamente ela tem um trâmite normal. Aonde? A denúncia ela é recebida, pode ser pelo Ministério Público ou pelo juiz eleitoral, sendo que se for pelo Ministério Público, ele tem que encaminhar depois ao juiz para a abertura do processo ou não, ou se for o juiz, ele é que abre o processo diretamente. Então, nós temos aí um caminho muito próximo da justiça comum. A denúncia, a investigação e depois a abertura ou não do processo contra este candidato envolvido no escândalo. Uma vez instaurado o processo de cassação, não há como fugir das penalidades que vão além da inelegibilidade de, no mínimo, 8 anos. O candidato ou o eleito pagar multa à Justiça Eleitoral ou então, e também a inelegibilidade, ou seja, ele fica impedido de concorrer nas futuras eleições. Em 2000, por exemplo, o país acompanhou o caso de Luiz Estevão, que entrou para a história como o primeiro senador cassado. Ele foi acusado de ter mentido no Senado, ao negar envolvimento no desvio de 169 milhões de reais nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Em 2012, foi a vez do senador Demóstenes Torres. Ele foi acusado de usar o mandato para atender a interesses do bicheiro Carlinhos Cachoeira, que comandava um esquema de jogo ilegal em Goiás. O ex-senador vai ficar longe da vida política até 2027. No caso dos prefeitos, os números são maiores. De 2012 para cá, a Justiça Eleitoral cassou 142 prefeitos, a maioria por compra de votos e abuso de poder econômico durante a campanha. São Paulo e Minas Gerais lideram a lista de cassações, 19 cada um. Apenas Acre e Roraima não têm cidades com prefeitos cassados. As ações que visam a cassação por alguma irregularidade de candidato, o candidato eleito no caso, elas já existiam, sofreram sim alguns incrementos interessantes, mas a efetividade que foi dada a elas pelo legislador talvez tenha se traduzido nesse aumento do número de candidatos cassados. Agora, o que ocorre quando o político cassado deixa o cargo? Quem fica no lugar de um governador e vice cassados? Eu acho que é a presidente da Assembleia Legislativa. A do governador e do vice, os dois saírem, quem assume é o presidente da Câmara Legislativa. Não sei. Se o cassado tiver recebido mais de 50% dos votos válidos, os eleitores precisam voltar às urnas. São as chamadas eleições suplementares. Caso contrário, o segundo colocado assume automaticamente. A regra que vai valer, em princípio, é essa, de que se houver a cassação, é nova eleição. Aí essa nova eleição pode ser direta ou indireta. Vai ser direta se for nos primeiros 3 anos do mandato. Vai ser indireta se for no último ano do mandato, essa cassação. E o cidadão pode ajudar nesse controle. Sabe como? Assumindo a responsabilidade de fiscalizar o dia a dia da política do país. Para que você tenha uma posição oficial, ou seja, judicial, que impeça a pessoa realmente ou de continuar candidata ou de continuar a exercer o mandato, você tem que ter o trâmite normal dentro da justiça, até para que haja o contraditório e a ampla defesa. Agora, é claro que o cidadão denunciando também, claro que de forma responsável, não são denúncias vazias e irresponsáveis, mas denunciando também isso nas redes sociais, a gente consegue também limitar a ação de políticos que queiram abusar ou do poder econômico ou político para a compra de votos.